apresentação. Bom, gente, começando mais um Nelson Júnior, Jogo Rápido. E relembrando velhos tempos e encontrando com amigos. Joey Mograbi aqui. Quanto tempo a gente se conhece, velho? Faz umas 3 semanas já. 30 segundos. Nossa. Entrei aqui na MT, a gente se esbarrou, né? Tropeçou. Caramba, 20 e poucos anos, Nelson? Sim. 20 e pouco. Minha memória é um lixo, né? Mas acho que uns 20 Não, mas com certeza, porque foi, eu acho que uma das vezes que a gente meio que compartilhou palcos, eu relembrei disso com o Moza, os festivais de guitarra que tinha antigamente. Foi o pai do Rock Guitar Festival, a gente tocou junto. Coisa boa, né? Muito legal. Expo Musics. Só que assim, Joey, ele tem uma história muito grande dentro da música, ainda anterior, né? Porque se você para pra pensar, a gente tem que saber que o Mozart, ele veio uma geração antes, você começou um pouquinho antes. Você tá com quantos anos agora, mulher? Eu vou fazer 55 em dezembro. Você tava mais ou menos na mesma época que o Du começou. Eu, como tenho 45, eu comecei com 13 anos de idade, comecei lá e aí, né, aquela coisa de tudo muito cedo. Mas conta um pouco, já falando pra mim, que a gente nunca parou pra falar isso, quando a gente é amigo, a gente não começa a falar assim, como é que você começou a tocar guitarra, né, bicho? Mas, vamos lá, conta aí pro pessoal mais novo, como é que foi essa história? Eu comecei tarde porque na minha família não tinha esse carro fazendo esse puta barulho. Também era contra o lance da música. Minha mãe tinha um puta do medo por causa de como é que era o quadro da música na minha época. A música era muito vinculado à droga, a uma vida de noite bem trash, né? E ela tinha razão para ter medo, porque era punk mesmo. Hoje, sem querer confundir um pouco, mas sabendo como o Nelson pensa, hoje a nossa cultura, a gente tem que ter cuidado pra gente não se ferrar logo mais. Mas a cultura antes também não era tão boa, não era uma coisa tão maravilhosa. O Brasil nunca teve uma cultura rica. O Brasil tem um folclore rico, músicos espetaculares, atores espetaculares. Mas você pega muitos músicos bons que não tem um trabalho genial quanto do Hermeto, quanto do Egberto, sem querer viajar um pouco na questão, mas é mesmo. Eu vou chegar lá. Você tem gênios como o Hermeto, o Egberto e tantos outros, né? O Arismar do Espírito Santo, que eles são gênios e fazem sons geniais. E a gente tem outros músicos gênios que eram obrigados a tocar o som da mídia. E a mídia nunca foi espetacular, talvez por isso que o Brasil chegou nesse ponto econômico e político que a gente está hoje. Então você pega bons atores que faziam novela michuruca, e fazem novela michuruca até hoje. Se os atores bons falassem sobre Brasília, falassem sobre lobby, falassem sobre uma eleição que a gente tem poucas opções, a gente ia estar melhor. Então antes, Nelson, já era ferro o negócio. Mas eu vou de encontro ao que você falou. Você é muito mais novo, mas assim, eu tinha condição de ver o Faísca ao vivo, o Mozart ao vivo. Não, mas isso eu presenciei, porque desde pequeno eu tinha mais essa. Tem um interesse. Eu contei pro Mozart uma coisa que ele não sabia. Quando eu comecei a tomar o meu pai, ele foi numa confraternização de fim de ano. Aí o Edu tinha falado, Black Jack vai estar lá, o Triero, o Mozart, Faísca, o Álvaro. Eu cheguei, cara, mas eu enchi o saco. Meu pai teve que sair da porra do churrasco mais cedo. Ele teve que ir na casa. Não, eu quero ver isso. E aquele menino que o pai acompanha, né? Me levando pra ver o Mozart o Mozart tocando com baixo de pé. Nossa senhora. Que inferno, né? Que inferno. Os caras. Era bom pra caramba. Então, mas assim, aí nesse começo, apesar de ser difícil, a gente via os caras ao vivo, tinha o palco, né? Que é uma coisa que eu tô falando tanto hoje, que
Isso, o objeto de preocupação é que hoje a gente não tem. E que vocês mais novos, que tocam bem, nós dois e de todos nós, temos muito orgulho de vocês que tocam bem, que fazem vídeo no YouTube, mas é legal vocês entenderem que isso não fecha uma carreira, sacou? Isso é menor, não desrespeitando o que vocês estudam, mas isso é menor do que você, além de tocar tudo que vocês tocam, ensaiar com uma banda no estúdio, ir pro palco e tocar som quente e não exercício. E a gente talvez teve oportunidade para ver isso, e nós somos felizardos, se vocês permitirem falar dessa maneira, em sentir um exercício com som quente musicalizado, uma coisa que hoje talvez vocês mais novos não sintam. Então, da minha geração para os mais novos, tipo esse animal que está do meu lado, e vários outros, a gente, quando tinha pronta essa equação musical de um exercício que era musicalizado, limpo, rápido e quente, a gente tinha exata noção de quanto tempero ia, e a gente preparava isso no show. E existiam os shows, existiam os workshops, existiam as Expo Musics, né? Eu não quero ser desrespeitoso, mas hoje, na minha opinião, não existe mais Expo Music, né? Está sendo realista. Eu acho. Inclusive, vocês podem ver que está passando um outro caminhão com puta de um barulho. E eu acho que tinha que voltar tudo isso. Então eu não acredito que a gente vai ver uma grande emissora pegar os seus atores e fazer novelas interessantes, filmes interessantes, peças interessantes, livros interessantes, exposições de fotografia, museus. Vai ser difícil o Brasil entrar nisso. Mas a gente tem que tirar o pé fora da cama toda manhã e ir ralar. Então a gente tem que dar um jeito de entender a possibilidade de a gente mudar isso e mudar e a luta e fazer música, estudar, compor e dar um jeito de ter esse palco. Eu, como o Nelson, o Edu e muitos outros, a gente está insistindo para vocês, não temos motivo para ficar enchendo o saco, pentelhando vocês. Vocês têm que entender o que é uma luta e acompanhar mais os músicos brasileiros. Não estou falando só de rock and roll, mas gente do Brasil que soa sangue para preparar o lance. Então, isso tem um quadro importante em relação à pergunta do Nelson. O meu começo, ele foi facilitado porque eu via no meu referencial os caras fazerem ao vivo, conversava com eles em como fazer, como ensaiar, ia ensaiar, preparava isso e aí eu conseguia um monte de aluno. Conseguindo um monte de aluno, eu não quero ser brega nem cafona, eu ganhava bem já dando aula. A gente comprava equipamento. E era uma época que, lembrando disso, a gente comprava os equipos e tal, e nessa época que pegou a tua época e a transição, a economia brasileira também estava ruim. A gente cobrava em dólar, porque tinha hiperinflação. Era um reajuste diário. Era um reajuste diário. A diferença é, por incrível que pareça, isso eu acho, me corrija se eu estou certo, o excesso de informação faz com que as pessoas tenham a ilusão de que informação é conhecimento. E conhecimento não é o excesso. Porque quando você tem informação, você não sabe o que é verdade, o que é mentira. Você tem esse excesso de informação por causa dos meios de mídia. Na nossa época, a gente tinha que ralar para saber. Nossa, aprender um arpejo diferente. Não tinha tablatura, não tinha CD, não tinha internet. Então a gente corria sozinho e chegava em terceiro, meu irmão. Entendeu? Era roça. E a mulher achava que a gente não tinha que ensaiar, porque tem que ficar com ela. Então, apesar da gente ter as nossas dificuldades, hoje, se você pegar o outro lado, sem querer discordar do Nelson, você tem uma democratização de talentos. Perfeito. Mas esse é o lado positivo. Por outro lado, você tem, por exemplo, o YouTube,
é maior do que uma grande emissora de TV. Então você vê lançamentos imobiliários e lançamentos de automóveis no YouTube que não tem numa grande emissora. Ainda bem. Agora, nós que queremos trabalhar nossa carreira, se você quer tocar bem, é um negócio, com todo respeito, menor. Agora, se você quer ter uma carreira, não é só o vídeo no YouTube. Você tem que entender a mecânica de você ter a banda, de ensaiar, de você tirar um som bom e uma série de coisas que a gente só sabe na hora de ter o palco, né? Eu acho que só... Você está certo. O que aconteceu é que houve a democratização. Nós saímos daquela época em que a gravadora pegava, botava o que ela queria, tinha o jabá do rádio, só que em algum momento a gente não soube, eu acho que a doutrinação que a molecada teve foi aquela coisa do desvalorizar dos meios verdadeiros, da realidade, né? Então você tem essa história do estudo virtual, em vez da pessoa compreender que, meu amigo, sem um professor te orientando, mesmo que em meios virtuais você ter o contato com o professor, fica difícil. É, no mínimo, um processo muito mais longo. Isso se você... aquela coisa, você tem a informação, mas não tem o conhecimento. Isso se você não der com a cara na porta com relação ao conhecimento. Isso que o Nelson falou é importante, queria abrir um parênteses. Se você pegar países do primeiro mundo e músicos que estão entrando na bagaça, vê quem deles aprendeu só com o YouTube. Aí é o que o Nelson falou. Ninguém. Então eu acho legal a gente entender essa necessidade de tantas mudanças e coisas maravilhosas acontecendo no Brasil, graças a Deus, várias aberturas. Agora, no ponto de vista cultural, talvez a coisa demore mais e a gente tem que se mexer e correr atrás direito. Não é só correr, é correr atrás direito. Você vê que tem um resultado e que a sua música é verdade, né? Vou falar de, por exemplo, o Chitãozinho e Chororó, eles não montaram aquela dupla para eles ganharem dinheiro, para ganhar dinheiro, é a verdade deles aquele som. Então, na música aqui no Brasil, muitas pessoas têm uma música que não é a verdade e aí ela falece rápido. É difícil uma arte que não é verdade virar. Então hoje, até dentro dessa democratização, vale a pena você fazer um som que seja a sua verdade, você joga na rede e você começa a construir seu nicho, você vai aprendendo quem são os caras que podem curtir seu som, o que você pode melhorar, se comunicar com eles e ter a banda, ensaiar e ir pro palco. Não só o YouTube, é uma dica que eu dou pra vocês. Concordo. Né? Eu passo isso sempre. Nós viemos numa época em que, assim, aconteceu na época que eu saía para ver banda de rock. Isso, assim, eu saía com os amigos, isso antes de tocar guitarra. Imagina, se eu comecei com 13, cara, 11, 12, eu chegava, tinha uns amigos meus que eram roqueiros, puta, vamos lá. E eu saía e era assim, conhece essa banda? Não, então vamos parar pra ver. Hoje em dia é assim, mas eu não sei quem são esses caras. A gente queria ver a coisa acontecendo. O cara vai comer arroz e feijão até morrer, sabe? Não vai saber o que é um camarão. Exato. E o que acontece? As pessoas hoje, elas têm isso, elas se fecharam no mundo da diversão e não simplesmente na questão do aprendizado. Então tudo tem que ser rápido, existe a regra. Você que está aí, no meu canal, eu sei que quem assiste são pessoas interessadas, mas aquela coisa, você vai ver que tem canais aí, os vídeos são minúsculos e tem a regra dos 5 segundos. Blá blá blá. É assim, não, tem que criar polêmica nos 5 segundos para o cara ver você até o final. Esse é o tipo de coisa que não faz parte de arte. Arte
principalmente no que diz respeito à música, e eu estava relembrando isso também, que eu conversei com o Mozart sobre isso, eu vou falar isso com você, porque eu acho que é pertinente. Você não degustava os álbuns, você guardava dinheiro para comprar aquele disco vinha na mão, e puta, era um tesão, né, cara? Aí hoje, molecada baixa discografias de bandas e tal, às vezes nem ouve, tá lá guardado. É verdade, é verdade. Tem que pensar nesse referencial que o Nelson tá falando, pessoal, porque isso sai caro, hein? Se a gente tá falando do futuro de vocês, sociabilização, profissionalização, interagir com o planeta todo, que é uma oportunidade que podemos fazer agora, é legal a gente ver o que estão fazendo. Infelizmente, eu vou falar dessa maneira para vocês, em outros países, e ver como é que a galera mais nova faz lá, como é que eles estudam, e não entendam isso como preconceito. Eu sou brasileiro, muito orgulhoso de ser brasileiro, amo todos vocês, mas eu vejo alguns mais novos num caminho que pode sair muito caro, bicho, muito caro. Então, se você está falando do futuro da sua vida, você vai prever seu futuro zelando o presente. Senta a bunda na cadeira, pensa o que você vai fazer direito, para você não chegar grisalho e olhar para trás e... sacou? E aí não vai ter volta o lance. Então pense a carreira de vocês, pensa nisso aí.